Não, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Sim, Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és bondoso, tu és o Santo de Israel, tu és o amado de nossas almas. Nos rendemos a ti, Senhor, queremos engrandecer o teu nome e declarar, Senhor, Kadosh. Kadosh, santo, santo és tu, Senhor, Deus de nossas vidas, Deus de nossas famílias, Deus do nosso trabalho, dos nossos estudos, de tudo que temos, Senhor, de tudo que somos, Pai. Pertencemos a ti, Senhor. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, Pai. Que possamos cada vez mais te honrar, glorificar o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, ainda neste dia que ainda não terminou, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênção, Pai. Nos prospera, Senhor, em saúde, Deus. Nos prospera nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, em nossas famílias. Prospera-nos, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos estudos, Pai, que possamos ser mulheres prósperas, Deus, e que isso, Deus, seja para te honrar, para glorificar o teu nome, Deus. Que seja por ti, para ti, Deus. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Senhor, ajuda-nos a entender essa palavra. Nós não queremos ler por ler, Pai. Queremos ser ministradas por ti, Senhor, que possamos ter ouvidos aguçados, Senhor, no reino espiritual, que possamos ser sensíveis à tua voz, que possamos, Senhor, te ouvir e te obedecer, em nome de Jesus. Amém? Amém, amada. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui no capítulo 23 do livro de 1 Samuel e ele começa assim. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Bom, a gente vê aqui nesse início de capítulo que tem um problema, né? Onde Davi estava, os filisteus estavam querendo saquear, fazer arruaça ali. E a primeira coisa que Davi faz é consultar o Senhor. E esse é o segredo que eu e você precisamos ter. Davi, ele desenvolveu esse hábito que foi o que gerou o sucesso da vida de Davi com Deus, né? Ele consultava o Senhor, ele orava ao Senhor, ele perguntava, ele queria saber a opinião de Deus, ele sabia que a opinião de Deus era mais importante do que a dele, do que de repente as experiências que ele teve, do que de repente a fama que ele tinha. Lembra? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, o mais importante do que tudo era a opinião de Deus, era a sugestão de Deus, era a palavra de Deus, era o que Deus ia dizer. Então a gente viu, teve um problema, Davi foi lá e consultou o Senhor. Aqui diz, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Então Deus respondeu e ele disse: vai e liberte a cidade. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Então a gente percebe aqui que Abiatar, né, que tinha fugido, um dos únicos sacerdotes que existiam agora, ele estava com Davi e Davi usava, né, através de Abiatar, para falar com Deus, porque naquela época precisava de um sacerdote, precisava de alguém. Hoje eu e você, nós temos acesso direto ao Pai. Sabe, a distância que está entre eu e Deus, entre você e Deus, é a distância de uma oração. É você orar, você clamar, você conversar com Deus. Você tem acesso direto a Deus. Quando Jesus estava ali na cruz e quando ele entregou ali seu espírito e falou: tetelestai, está consumado. Naquele momento o véu do templo se rasgou. E hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e adorar. Isso quer dizer que eu e você temos acesso direto a Deus. A gente não precisa de terceiros, a gente não precisa de outras pessoas. A gente simplesmente pode orar, falar com Deus, assim como você fala com alguém próximo de você, com um amigo, como você fala com alguém em casa, você pode conversar com Deus. Olha o que Davi disse: Deus, eu posso atacar os filisteus? Eu posso proteger a cidade de Keila? E Deus respondeu: sim, vai e ataque os filisteus. E Davi ainda meio receoso: mas Deus, e Deus disse: vá.
Vá que ele está em suas mãos, vá libertar o povo dessa cidade. Então, a distância entre você e Deus é a distância de uma oração. A gente precisa pegar esse segredo aqui com Davi, é algo extremamente importante. Vamos seguir aqui. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse que Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? E ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. Então, assim, mais uma vez a gente vê aqui Davi orando ao Senhor, né? Davi perguntando ao Senhor. Davi querendo saber a resposta de Deus. Davi tinha perguntas e queria resposta. É verdade, Senhor? Saul vem? É verdade, Senhor, que se Saul vier, o povo vai me entregar? Eu não posso deixar que ele destrua a cidade por minha causa. E ali Davi estava entregando seu coração a Deus, estava se derramando, estava perguntando e queria respostas. Vamos ver. Cadê? Ó Senhor Deus de Israel, responda-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Olha que sinceridade, né? Davi, ele poderia estar confiante, dizendo: poxa, eu salvei o pessoal de Keila, né? Eles não vão fazer isso comigo. Ele podia estar confiante na bondade do povo, né? Afinal, Davi foi lá, tirou os filisteus, arregaçou com tudo e salvou a cidade toda de Keila. Ele podia confiar que agora a cidade salvaria ele. Mas aí ele não teve dúvida, ele perguntou para Deus e Deus confirmou: eles vão te entregar, Saul vem e eles vão te entregar. E agora vamos ver o que Davi fez, né? Versículo 3. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, lembra que eram 400? Agora já tem 600, já tem um super bando com Davi, eles já não são qualquer um, porque eles já guerrearam aqui, viu? Eles já não são mais aqueles perdidos, endividados, sabe? Sem propósito, sem meta, sem nada, ó vida aos céus. Eles já não são mais assim. Eles já são 600 e são 600 já guerreiros, porque eles já lutaram, já salvaram uma cidade. Então, assim, eles começaram no capítulo passado como perdidos. Era um bando de perdidos, de endividados, de gente derrotada, mas agora eles não são mais esses derrotados. Cadê? Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Olha só, eles agora disseram: e agora, Deus? A gente estava aqui nessa cidade, estava tudo bem, tudo tranquilo, a gente vai ter que sair. Eles estavam sem rumo, sem direção, eles não sabiam o que fazer. Mas Davi sabia, Davi, ele orava ao Senhor e o Senhor respondia. Então eles não ficariam assim muito tempo. Então você pode parecer perdida agora, minha irmã. Mas ore ao Senhor, clame ao Senhor que Ele vai te dar direção. Amém? Versículo 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Horesa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Gente, aquela amizade, né? Jonatas era filho do inimigo pessoal de Davi, né? Do cara que procurava matá-lo dia e noite, que buscava ele no deserto, que ia nas cavernas, né? Para querer matar. Então, Jonatas, ele tinha uma lealdade, ele tinha um pacto com Davi. E ele foi ali para fortalecer, né? Dar forças no Senhor. Vamos lá. Versículo 17. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. E os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horesa. Jonatas poderia também querer matar Davi, porque depois do trono assim do pai, quem assumiria era Jonatas. E Jonatas estava abrindo mão de ser rei a qualquer custo, porque Saul ele queria continuar rei a qualquer custo, custe o que custar. Mas Jonatas disse: eu não quero ser rei a qualquer custo. Eu sei o que Deus faz, eu confio no ungido do Senhor. Não me importa que o trono não esteja comigo, eu quero que se faça a vontade de Deus na minha vida. E Jonatas reconhecia Davi
como trono, como rei. Ele disse, tudo bem, Davi, você ser rei e eu ser o segundo, não tem problema nenhum nisso. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra. Olha só, olha a humildade de Jonatas. Vamos seguir aqui. Alguns zifeus foram para dizer a Saul em Gibeá, Davi está escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-los em tuas mãos. E Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra aonde Davi geralmente vai e quem o tenho visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubra todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então eu irei com vocês se ele estiver na região e procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto em Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, e Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. E por isso chamam esse lugar de Selá e Malecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Bom, então a gente viu nesse capítulo 23, né, Davi ele libertou o povo de Keila, toda uma cidade. Saul continuou perseguindo Davi e Davi confiava no Senhor, né? Ele estava ali disposto a ouvir e obedecer a Deus.